Oi, eu sou a Lu, professora de patchwork, de costura criativa, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar essa linda peça em patchwork. E olha que coisa mais fofa esses quadradinhos aqui costurados, esses paninhos pequenininhos aqui costurados, essa aba aqui na bolsa. E você pode achar que é uma peça difícil de fazer, não é? Não é. Eu vou mostrar para vocês a técnica do Jelly Roll numa construção diferente e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ah, e o melhor, eu vou deixar para vocês dois moldes. Um que é esse aqui, que é o mesmo molde que eu fiz a bolsa da ovelhinha na aula passada. Vou deixar então esse molde nesse tamanho e vou fazer um molde maior e vou disponibilizar para vocês. Então, com muito carinho, eu desejo que vocês façam muitas peças e que vendam bastante. Então, bora costurar? Oi pessoal, hoje eu quero começar a aula mostrando para vocês sobre essa técnica do Jelly Roll, como eu faço a seleção dos meus tecidos. Em algumas aulas aqui do canal eu venho pedindo para vocês guardarem micro pedacinhos de retalho, como estes aqui. E com certeza algumas pessoas devem ter pensado assim, como que a Lu vai aproveitar essa tirinha aqui, olha, que na verdade, deixa eu medir aqui para ver quanto tem. Ela tem 2 centímetros, olha. Mas é uma tirinha de um refile que eu fiz, de alguma peça aí que eu construí. Eu costumo guardar por cores. Então, quando eu tô fazendo um projeto, que tá tudo na mesa, os tecidos que eu vou cortar. Então, se eu estou cortando os tecidos cor-de-rosa, eu vou guardando assim. Esse aqui é um tecido que tem um fundo marrom, mas como ele tem um rosé, e esse rosé, ele se apega aqui nas minhas cores... Olha, esse tecido aqui, ele é até um pouquinho maior. Então, vou mostrar para vocês como eu faço a seleção. Se eu tivesse mais desses retalhos maiores aqui, porque eu só tenho esse e esse aqui, ó. É isso que eu quero mostrar para vocês. Eu vou tirar esses dois para ficar mais limpo a imagem para vocês, tá? Depois eu falo desses aqui. Então, eu tô aqui no meu dia, no meu ateliê... E vou fazer uma faxina aqui nos meus tecidinhos. Então, eu encontro aqui um tecido grande, como esse aqui, olha. É um retalho, não dá pra fazer uma peça. Esse aqui até que dá, olha. Esse aqui é até bem grandão, olha, mas ele tem uma ponta aqui. Então, o que que eu poderia fazer? Com esse grandão aqui, eu poderia tirar faixas, né, de 4 ou 5 centímetros pra fazer esse jelly aqui, olha, de faixas. Com esses menorzinhos aqui, eu poderia fazer os quadradinhos de 4 centímetros ou 5 centímetros. E aí, eu vou separando, como eu já mostrei para vocês aqui no canal, eu vou separando dentro das minhas caixinhas e num outro momento eu vou costurando. Assim, eu faço a seleção do que é que vai virar faixa e do que é que vai virar quadrado, tá? Geralmente eu vou separando por cores. Por exemplo, esse aqui tem um pedaço da orelha. Essa orelha nós não utilizamos, mas olha, ele tem um pedaço aqui que é o suficiente para fazer quadradinhos, olha. Até mesmo para fazer uma... Não, ele não tem largura para fazer uma faixa, olha, ele ficaria mais estreito. Teria que ser uma... Eu teria que construir uma faixa com uma outra medida, tá? Essas faixas aqui, geralmente, eu coloco com 5 ou 6 centímetros. Geralmente, as sobras de debrum... eu faço virar faixa, eu ponho gominha, passo e costuro, já mostrei isso pra vocês, né? Eu vou costurando, depois eu tiro esse monte de linha que vai sobrando da costura, passo novamente, enrolo, faço os meus rolinhos. Para algumas pessoas é assim, ah, isso é muito demorado, mas gente, quando isso aqui tá pronto, é muito rápido montar uma peça, sabe? E para montar isso aqui, você não precisa ficar pensando, você põe lá um filme para rolar, uma série, e vai fazendo isso aqui quando você vê, passou uma tarde, passou uma manhã inteira, uma noite, uma madrugada aí, quando você perde o sono, e você constrói isso muito rápido. Mas agora, eu quero mostrar para vocês como usar os micro retalhos, porque tem uns tecidinhos que eles ficam muito pequenininhos, como esse aqui, olha. É um refile. E aí vocês vão falar, nossa, Lu, como que eu vou emendar esse negócio tão pequenininho, né? E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Eu fiz essa seleção aqui com essas cores, tá?
pelo seguinte, aqui tem rosa, aqui também tem rosa, tá? Nesse tecido ele tem rosa, tem um pouco de verde. Ele tem um rosê, na verdade, né? E aqui eu tenho uns retalhos de rosê, esse aqui tá até bem engomadinho, aqui também tem rosê. Eu estou mostrando isso pra vocês porque algumas pessoas já me perguntaram sobre como separar esses tecidos, né? Aqui também eu tenho uns aqui, olha, que puxa mais pro lado do marrom, mas é um bom retalho, olha. Tá vendo? Aqui, se eu fosse fazer uma faixa, teria que ser uma faixa mais estreita, não é? Se eu fosse cortar quadradinhos também, eu não ia aproveitar tanto, porque aqui tem um rasgo, olha. E aí eu teria que cortar quadradinhos desse lado, depois desse lado. Enfim, tudo depende daquilo que você precisa construir. Mas a aula de hoje eu quero mostrar uma outra opção de vocês montarem os jellies de vocês, tá? Esse jelly roll que eu montei aqui, ele é só o tecido, né? E eu mostrei pra vocês que eu uso goma, aquela gominha que eu preparo. Já passei a receita da minha gominha pra diversas vezes aí pra vocês. E no vídeo de hoje também eu vou disponibilizar pra quem estiver chegando agora no canal. Mas vocês vejam que aqui é só o tecidinho, tá? Bom, eu hoje vou mostrar pra vocês uma opção, que é isso aqui, olha. É uma entretela cortada, ela já vem enroladinha. Essa aqui eu comprei na Shopee. E ela tem 4 centímetros, vocês estão vendo aqui? 4 centímetros. Como que eu vou trabalhar com ela? Então, eu vou fazer o seguinte. Esse tecidinho aqui, ele cabe aqui, olha. Vocês estão vendo? Então, qual vai ser meu processo de produção aqui? Eu vou tirar apenas essa pontinha aqui, olha, porque isso aqui eu não consigo aproveitar. Eu vou colocar aqui, né? E vou lá pra máquina. E aí, eu vou pegar um outro tecidinho, pode até ser esse aqui, olha, estreitinho. Eu vou colocar aqui por cima e vou fazer a minha costurinha. E depois eu viro esse tecidinho. E pra eu não ter que ficar indo ao ferro a todo momento, eu gosto de usar o vincador. Esse vincador, eu passo ele aqui, olha, ele já vai assentar a minha costura e eu vou seguindo, montando todo esse rolinho aqui com essas cores aqui para montar uma tira de tecidos. E por que que eu estou fazendo aqui, nessa entretela? Depois, é só eu virar desse lado, olha, e refilar. E ela vai ficar bem certinha, tá? Dessa forma, vocês podem construir uma tira enorme para fazer diversos trabalhos, tá? Vários, não são poucos. Aqui, a opção de criação é muito grande. E vejam, retalhos. Talvez o maior deles aqui é esse aqui. Aqui, pode ser que dê até para fazer uma nécessaire, dá sim. Isso aqui dá para fazer uma nécessaire. Porém, essa cor aqui vai dar vida a todas essas outras aqui. Então, eu prefiro hoje na verdade, eu vou usar essa ponta aqui. Se for necessário, eu corto esse outro aqui. De repente, se eu conseguir poupar esse aqui, eu vou poupar ele, tá? Mas eu vou ver o que eu vou fazer aqui, se eu consigo construir o que eu tô querendo aqui na minha cabeça para mostrar para vocês. Mas vejam, estou aproveitando pequenos retalhos, tá? Então, como eu aproveitaria essa pontinha aqui, olha? Aí eu venho, vamos supor que eu já tenha feito a costura aqui. Eu venho, coloco aqui, olha, faço a costurinha. E aqui eu não preciso nem cortar. Eu posso vir com um aqui na diagonal, ou eu tiro essa ponta aqui e vou costurando, tá vendo? Olha, aqui eu posso fazer uma costura aqui, olha. Faço uma costurinha aqui e viro pra cá. Depois eu faço uma outra costurinha aqui e vou virando. Claro, né, gente? Não vou queimar aqui meu tecido deixando essa ponta aqui. Coloco nessa pontinha, para depois aproveitar essa... Então, vocês estão vendo que são tirinhas que, com certeza, quem é artesã já viu muitas pessoas jogarem fora. Uma tirinha como essa, uma tirinha como essa. E aqui, nós vamos, na verdade, tecer, porque cada costura dessa, vamos fazendo aqui, e isso aqui vai se tornar aí matéria-prima para a construção de outras peças, tá? Bom, essa alternativa aqui eu trouxe porque eu comprei essa tirinha. E essa tirinha de entretela,
Eu comprei na Shopee, como eu já comentei com vocês. Eu comprei com a largura de 4 centímetros, mas tem com larguras de 5. Se eu não me engano, tem 3. Tem várias larguras, tá? Ah, Lu, eu não vou poder comprar agora. Eu preciso fazer um trabalho, mas eu não tenho como comprar agora. Então, eu trouxe para vocês uma entretela que eu comprei a metro. Comprei 1 metro de entretela, tá? Essa entretela aqui, inclusive, ela tem cola. Eu gosto muito de comprar entretela com cola. Não sei se pelo vídeo vocês vão conseguir perceber, mas o lado mais áspero dela aqui é o lado da cola. Quando nós colocamos a cola em contato com o tecido e aquecemos, essa colinha ela derrete e gruda no tecido, tá? É simplesmente isso. É uma entretela bem fininha, bem só pra dá assim aquele arzinho de que o tecido tá mais engomadinho. É para isso que serve essa entretela, tá? O que que eu fiz? Eu trouxe para base de corte, dobrei ela direitinho e cortei 4 centímetros, olha. Tem 4 centímetros aqui essa entretela. Ela é diferente dessa aqui, que essa daqui não tem cola, tá? Tem 4 centímetros, vocês podem ver que tá bem cortadinha, tá bem direitinho. Se vocês forem utilizar essa alternativa aqui, o que que vocês podem fazer? Ou vocês vão costurar, tá? Vai colocar aqui a parte sem cola com a parte sem cola, vai passar uma costurinha. Se você não quiser costurar, você pode pegar uma cola branca, passa ela aqui e pouquinha cola, tá, gente? E gruda aqui, ó. E ela vai grudar e você pode fazer a sua tira de entretela para você construir o seu jelly roll, tá? Por que que eu estou trazendo essa opção? Porque eu penso muito em sustentabilidade. Isso aqui é matéria-prima. Tecido é algo que não devemos jogar fora. Ele pode ser reaproveitado. Apenas esses micro aqui... Olha, e eu vou te falar uma coisa para vocês. Tem pessoas que aproveitam essas pontinhas aqui, tá? Eu hoje não vou me deter a esses pequenos pedacinhos aqui. Até porque eu tenho usado agulhas na minha máquina bem grossas para costurar esses micro tecidinhos. Assim, eu teria que colocar uma agulha mais fina e eu confesso para vocês que esses pequenininhos aqui não me atraem muito. Mas até aqui, ó, 2 centímetros. Esse aqui já tem 1 centímetro, olha. Mas até aqui eu aproveito. Aí esse pedacinho de 1 centímetro eu já não aproveito, não. 2 centímetros eu aproveito. Esse aqui tem 1,5. Dá para aproveitar. Tá bom? E fica um efeito muito lindo. Então, essa aqui é uma alternativa para vocês construírem o jelly. Quando você... Eu vou mostrar isso para vocês no vídeo de hoje, tá? Eu preciso muito fazer essa introdução. Quem quiser pular e ir direto para a parte principal do vídeo, que é ensinando a peça, pode pular. Mas quem tá começando, quem ainda nunca viu sobre isso, é interessante ficar e assistir essa parte. Quando nós construímos, eu vou desenrolando aqui, né? Vou fazendo as costurinhas e de tempos em tempos eu pego a tesoura, eu vou refilando e já vou enrolando, tá? Eu vou mostrar isso pra vocês no vídeo lá na máquina. Bom, por que que eu estou mostrando isso aqui pra vocês, né? Eu mostrei pra vocês, então, essa opção de construção da faixinha de vocês, tá? Aqui nós estamos construindo em cima de uma estrutura, que é uma entretela. Então, vocês pensem bem, aqui eu posso construir peças mais estruturadas, tá? Por quê? Porque o meu tecido não vai estar purinho como esse aqui. Agora, esse aqui, gente, não perde nada, porque vocês viram que eu construí várias peças utilizando isso aqui, tá? Mas ele facilita bastante essa peça aqui, dessa forma aqui. Porque a peça já fica um pouco mais estruturada. Então, para fazer jogo americano, malas, bolsas, fica muito mais estruturado e você pode usar uma série de retalhinhos pequenos. Por isso, eu sempre oriento vocês nas aulas. Quando vocês... Lu, então eu não posso fazer uma bolsa com tecido inteiro? Pode! Aqui, por exemplo, se eu fosse fazer uma nécessaire, né, uma bolsinha que fosse com esse tecido aqui... Os retalhos que sobram aqui, eu junto. Por isso que eu sempre falo com vocês nas aulas, né? Em todas as minhas aulas aí, se vocês olharem as aulas para trás, eu sempre falo, agrupem. Vocês vão separar os tecidos para montar uma peça. Sobrou tecido que combina, dobra.
e agrupa dentro de um saquinho transparente e guarda lá na sua caixinha de no futuro você poder mexer nelas. Porque aqui eu posso criar uma peça, um design diferente, construindo, juntando tecidinhos. Então a dica de hoje de ouro vai ser essa daqui com relação aos tecidos. E agora eu vou mostrar para vocês que peça que eu vou montar. Vocês se recordam que na aula passada eu fiz essa bolsinha aqui da ovelhinha. E hoje eu vou utilizar o molde da ovelha para construir a peça de hoje. Então, vocês vão analisar comigo aqui o seguinte. Eu vou fazer duas peças. Essa maior, essa menorzinha. Porém, eu tô chamando aqui de bolsa de adulto, tá? Então, vamos analisar o seguinte. Eu preciso de esse pedaço aqui, mais um... Olha, eu vou colocar aqui certinho. Porque aqui eu vou ter uma noção... Porque aqui, olha, tem 4 centímetros, né? Então, eu vou precisar de um pedaço... 2, opa, deixa eu desenrolar aqui, 3, 4, uma média de 5 tiras dessa daqui para um lado, então seriam 10 tiras, e esse daqui tá dentro, uma média de 4 a 5 tiras também para construir essa parte aqui. Então, eu vou calcular isso aqui na metragem que eu preciso aqui, tá? E aí eu vou cortar e vou construir com esses retalhos o que eu preciso para essas peças aqui, tá bom? E vou montando e vou mostrando para vocês os detalhes. Essa peça eu já ensinei na aula passada, porém, eu vou utilizar o mesmo molde e vou mostrar para vocês algumas coisinhas que eu vou criar, além do que foi falado na aula da ovelha. Hoje eu não vou trabalhar a ovelha, eu vou trabalhar só esse molde aqui com vocês, ok? Então, bora pra máquina e vamos construir. Quando eu posicionei a tira de entretela aqui na máquina, eu percebi que ela tem cola. E eu falei no vídeo que não tem, mas ela tem cola sim. É uma colinha bem suave, mas tem, tá? Todas as vezes que eu vou começar um jelly, eu fico muito na dúvida se eu começo colocando as faixas para direita ou para esquerda. Aí eu coloquei ela para minha esquerda, mas depois eu virei e eu achei que ficou mais confortável, porque aí eu coloquei todo o peso pro lado direito e só fui puxando e colocando os pedacinhos, porque aí daquele ladinho da máquina ali, do lado esquerdo, eu coloquei todas as faixinhas e fui pegando todos os pedacinhos, os retalhinhos que eu tinha e fui posicionando cada um deles ali, de forma que eu fosse combinando eles e tudo. Nos momentos que eu senti necessidade, eu usei o vincador, né, principalmente nos tecidinhos menores, para poder deixar ele bem marcadinho ali. Nos outros que eram maiores, eu ia esticando com a mão mesmo e fui fazendo. A princípio, eu cortei 4,80 metros, mas na hora que eu fui fazer a montagem da peça, eu precisei de mais 50 centímetros. Então, vocês calculem aí por alto, mais ou menos, eu não quis pegar, eu comprei esse rolo com 50 metros. Eu não quis usar os 50 metros para fazer só um rolo de retalhos cor-de-rosa. Na verdade, eu comprei esse rolo com uma ideia de montar uma colcha, mas como eu não montei a colcha ainda, eu resolvi utilizar e mostrar também para vocês que existe essa forma de montar um jelly roll, tá bom? Então, vamos seguir que eu vou montar essa faixa e vou mostrar para vocês como desenvolver a peça. Quem me acompanha aqui no canal percebe que eu sempre faço aí os recortes quando eu termino a costura. A minha máquina é uma máquina industrial, porém uma industrial antiga, ela não tem corte de linha, né, automático. Então, a cada finalização de costura eu preciso puxar e fazer o recorte da linha. Nesses primeiros, eu já até fui recortando ali a pontinha para eu começar a ver o efeito, mas depois eu segui o resto da faixa sem fazer esses recortes. E a cada vez que eu fui puxando, depois que eu comecei a fazer... já tinha feito quase 1 metro de faixa, eu comecei a cortar só a linha de cima, puxava um pouquinho para frente para poder dar uma folga na linha e eu consegui ajeitar o outro retalhinho que eu ia posicionando e já voltava para a máquina e continuava a costura. Por quê?
Esses excessos de linha que vai ficando na beiradinha ali, conforme você vai fazendo, elas vão ficando. Depois, quando a gente vai fazer o refile, porque tem um refile para ser feito aí, para poder a faixa ficar com a medida a medida original de 4 centímetros ali da faixa, né? Então, essa construção, ela é muito boa de ser feita porque a faixa já vem cortada. Então, você pode pegar os retalhinhos puros mesmo, do jeito que eles estão lá na sua caixa e ir transformando. Quando você não tem a entretela, você precisa preparar os retalhos, passar, engomar, cortar, para depois ir para a costura. Eu bem sei que quem tem ateliê, quem já costura, tem uma clientela, já tem ali seu ritmo, seu portfólio, procura peças novas, né, para fazer, mas já tem um ritmo diferente. A minha proposta aqui no canal, além de trazer o meu conhecimento e a minha experiência em sala de aula com alunos, enfim, a minha ideia é trazer luz para quem tem pouco tecido. Um dia eu fui uma pessoa assim, com poucos tecidos. E também para quem está começando a costurar. E além de ter poucos tecidos, ainda tem poucos recursos, poucos materiais. Essa técnica ela pode ser feita em qualquer máquina doméstica. É uma forma de você estruturar tecidos. E aqui você pode usar vários tecidos, não só os tecidos de tricoline. Então, se você tem aí uma amiga costureira que faz roupas, que às vezes tem tecidos lindos, né? Que para o patchwork e para a construção, às vezes, de algumas peças em costura criativa, fica difícil. Mas, utilizando a entretela, você pode estruturar qualquer tecido. Então, você não precisa usar só os tecidos ditos aí como tecidos para patchwork ou as tricolines, né? Os tecidos 100% algodão. Você pode utilizar outros tecidos. Com essa técnica, você vai estruturar eles ali na entretela e vai ser muito difícil eles descosturarem. E quando nós fazemos a união de tecidos sem essa entretela, fica muito mais fácil eles descosturarem. Então, por favor, tenham paciência com quem está começando. Eu sempre penso em quem está começando também. E para quem tem poucos recursos e talvez queira fazer aí um dinheiro extra, é uma forma incrível de reaproveitar tecidos. Com certeza, quem faz peças para vender tem aí retalhos de tecidos incríveis, lindos, que um dia você cortou para fazer uma peça incrível e sobrou uma tira, sobrou uma faixa, sobrou às vezes 30 centímetros e você não sabe o que fazer com 30 centímetros. E com essa técnica de você juntar esses retalhos, você consegue fazer muita coisa bonita. Eu só estou trazendo ideias, sugestões e um pouquinho da minha experiência na construção de moldes. E o resto tá aí na tua mão. Você vai criar. Pessoal, eu fiz 4,80 m dessa tira aqui, né? Desse rolinho aqui de entretela. Quando eu fui pra máquina, eu percebi que tem cola sim, tá? Essa parte de dentro aqui, olha, ela veio assim pra mim. Essa parte de dentro aqui tem cola, porque eu percebi que tem um brilho, ela só não é tão áspera quanto a outra que eu comprei o pedaço inteiro, mas ela tem cola. Então eu comecei a costurando os tecidos desse lado, para a hora que eu passasse a ferro, ele grudasse aqui na entretela. Então, eu saí da máquina com essa tira de 4,80 m. E como que eu cheguei nesse tamanho de 4,80 m? Eu mais ou menos, por exemplo, eu vou usar esse pedaço de manta para cortar essa peça, um lado, né, da bolsinha. Então, eu preciso de 2 peças dessa. Então, eu fui medindo mais ou menos. Aqui eu fiz essas divisões em linha reta, porque eu já falei para vocês que quando eu vou costurando, eu vou seguindo essas linhas. Não que tenha obrigação de costurar em cima da linha, mas essas linhas nos ajudam a manter a linealidade aqui, tá? Então, eu mais ou menos fiz uma continha assim, medindo, e cortei 4,80 m.
tá? Eu já tenho as minhas mantas aqui cortadas. Teve uma manta até que eu emendei um pedaço, olha, eu quero mostrar isso pra vocês. Eu emendei esse pedacinho pra fazer o corte do molde maior, que é esse aqui. Mas, depois que eu emendei, se eu passar a tesoura aqui, ele vai soltar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou riscar aqui com lápis, vou emendar as minhas tirinhas, vou fazer a costura para poder recortar, aí eu solto isso aqui. Porque se eu cortar aqui agora, eu vou ter que voltar com a linha para emendar. E a minha emenda de manta, eu faço dos dois lados, eu não faço de um lado só. Porque eu não gosto, por exemplo, de fazer isso aqui, olha. Aqui vai sobrar, né? Vamos supor. Se eu fosse emendar esse pedaço aqui, tem pessoas que fazem isso aqui, olha, e passa zigue-zague. Eu não gosto porque eu vejo na peça esse volume que fica aqui, né? Eu não gosto. Eu gosto de juntar assim, porque assim eu não percebo volume. Tem trabalhos que é possível fazermos esse tipo de emenda aqui, como esse que eu vou fazer agora, porque eu vou costurar essas faixas. Então, essa manta ela vai ficar unida uma na outra, mesmo que depois essa peça seja lavada, não corre o risco disso aqui soltar. Agora imagina que isso aqui fosse uma peça bem grande, uma bolsa enorme, e isso aqui fosse ficar solto, eu já não faria, sabe? A não ser que tivesse um bolso, uma aplicação, algo em cima para travar essa manta aqui. Porque só essa costurinha aqui, isso aqui é só para nos dar equilíbrio enquanto a gente está trabalhando aqui. Então, para trabalhar aqui com essa manta, da forma que está, eu vou pegar o meu molde, como ele está aqui, ó, eu vou usar essa parte aqui, tá? Vou pegar aqui, vou pegar a minha régua e vou riscar aqui, ó. Então, eu vou usar isso aqui como linha guia. E a partir dessa linha, eu vou marcando a cada 4 centímetros, a cada 5 centímetros. Aí vocês decidem aí o que fica melhor para vocês. Como eu estou trabalhando com uma faixa de 4 centímetros, eu vou marcar 4. Claro que vai ficar menor, né? Porque o pé de máquina vai pegar um pedacinho, mas pelo menos eu vou ficar vendo essa linha aqui a cada costura. Então, a chance de costurar torto é bem menor, tá? Então, e outra coisa, quando vocês estiverem trabalhando aqui com a manta, olha, eu vou cortar aqui, né? Então, até aqui eu tenho que fechar. Daqui para lá eu posso cortar e usar isso aqui num outro momento para fazer uma outra emenda. Toda vez que vocês precisarem riscar a manta, é legal que vocês usem um lápis 6B, né? Porque o lápis, se você for usar aqui uma caneta gel, você vai acabar com o gel da sua caneta nessa manta, tá bom? Então, com relação aos moldes, eu vou precisar de 2 peças dessa, 2 peças dessa. E depois que eu quero fazer uma lapela para essa parte de cima aqui, eu vou cortar mais uma peça dessa e eu vou mostrar os detalhes para vocês. Aqui eu deixei para que vocês vejam que aquele volume todo de retalhos que eu tinha no início, nesses 4,80 metros, eu usei todos eles. E aqui foi o que sobrou, olha. É possível fazer mais uma tira aqui de 4 metros, com certeza, com esse retalho aqui. E ainda tem esses pedaços aqui que são os maiores, tá? Esse aqui é aquele pedaço grande que eu falei que dá pra fazer até uma necessaire. Então, eu vou deixar esse aqui reservado. Isso aqui não dá mais pra usar, né? E agora eu quero mostrar pra vocês qual é a diferença desse jelly pra esse aqui. Esse aqui eu fiz tecido com tecido direto, tá vendo? E pode ver que eu nem fiz muita questão de cortar as linhas aqui da beiradinha para não correr o risco de descosturar. Eu tirei o excesso, mas vocês vejam que ainda tem bastante linhazinha aqui. Esse outro aqui que eu fiz em cima da entretela, eu não cortei as linhas, né? Que a minha máquina não é aquela máquina que corta linha. Quem tem máquina com corte de linha eletrônico vai fazer isso aqui, nossa, vai fazer rindo, né? A minha máquina é uma máquina industrial antiga, então ela ainda não corta linha. Mas vocês vão ver que eu vou fazer o seguinte agora, olha. Eu vou começar a limpar. E vocês podem cortar isso aqui com o cortador circular, se vocês quiserem. Ou vocês podem ir cortando na tesoura. E aí vocês vão fazendo a limpeza com cuidado para não cortar
a entretela, tá? E olha como vai ficando bonito o lado que a gente trabalhou, né? Aqui, esses retalhinhos aqui já não é mais possível trabalhar com eles, né? Mas aqui eu vou mostrar para vocês um pedaço dele cortado, que é o que nós vamos trabalhar lá na máquina para fazer a montagem das peças. Mas o que eu quero que vocês compreendam é o seguinte: todas as vezes que vocês tiverem a oportunidade de fazer um trabalho como esse, é uma forma de vocês estarem reaproveitando aí no ateliê de vocês tecidos bonitos, com certeza vocês têm aí de peças que vocês já fizeram, que vocês gostam, né? Tecidos às vezes que a gente compra assim de muita qualidade em feiras que nós vamos, às vezes pedacinhos menores, né? E é possível fazer peças com esses tecidinhos e peças assim bem interessantes, né? E aqui o que eu quero mostrar para vocês é que muitas pessoas às vezes têm tecidos bonitos em casa, mas num tamanho pequeno, que se fizer uma combinação com outras cores, é possível fazer outras peças, sabe? Então vocês não precisam descartar as peças de vocês porque não tem combinação para elas. Aqui eu vou cortar com a régua, só para mostrar para vocês que vocês podem cortar com a tesoura, ou vocês podem ir desenrolando e passando o cortador circular e fazendo esse refile aqui da entretela, ó. E aí vocês vão ter a faixa de vocês aí toda bonitinha, arrumadinha para poder montar uma peça. Aqui, como são duas necessaires, né? Eu vou usar 2 cursores. Esse aqui é um cursor que a gente pode fazer um tassel. Eu vou fazer um tassel com material sintético. Esse aqui é um doll, tá? Esse material aqui chama doll. Eu marquei aqui um pouquinho menos que 1 centímetro. Vocês podem observar aqui, ó, que tá um pouquinho menos que 1 centímetro. Risquei. E aí eu vim cortando com a tesoura. Aqui é a distância da minha tesoura, olha. Eu fui fazendo a distância da própria tesoura e fui fazendo os cortezinhos. Agora eu vou colar aqui, vou enrolar, vou dando pinguinho de cola, vou colocar aqui dentro e vou deixar colando enquanto eu vou preparando as peças, tá? Vou deixar essa parte aqui para fazer daqui a pouco, vou mostrar para vocês. Então, o meu diário já tá pronto. Eu já preparei ele aqui, já mostrei isso pra vocês.
eu já risquei as minhas mantas, deixei todas elas riscadinhas, o tamanho que eu preciso para depois colocar o molde aqui em cima e fazer o risco, tá? Então esse aqui também vai para a máquina. Aqui é uma parte importante. Essa parte aqui é aquela parte da abinha da necessaire. E eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Eu peguei um pedaço de manta, eu fiz uma união aqui, tá? Porque eu queria esse pedacinho. Na verdade, eu queria essa manta porque ela tem resina dos dois lados, mas ela é bem fininha, bem durinha. Então, por isso que eu quis usar essa manta aqui. Eu coloquei aqui um tecido direito com direito, tá? Aquele tecidinho que eu mostrei pra vocês, que ele tá num tamanho maior, né? Que dava até pra fazer uma necessaire. Eu tirei um pedaço dele pra fazer essa aba. E olha, vocês vão observar o que eu fiz aqui. Eu coloquei o molde da ovelhinha menor, tá? Risquei. Não risquei pence, porque aqui eu não preciso de pence. Tá? Eu risquei ele todinho, inclusive essa parte de cima. E aqui eu deixei 2 centímetros, tá? Deixei 2 centímetros pra cima, olha lá. Risquei 2 centímetros. E vocês vão entender lá na máquina porque eu fiz isso, tá? Aqui ele tá fechado, mas eu vou abrir, tá bom? É porque eu dobrei o tecido pra cortar e deixei ele dessa forma. Aqui são as argolinhas que eu vou colocar na lateral da necessaire. E eu cortei uma tirinha do meu doll de 1 centímetro por 5 e coloquei aqui. Hoje eu não estou usando a argola dele, eu estou usando essa argolinha aqui, olha, para poder montar as minhas necessaires, tá? A cola que eu estou usando aqui, a Tech Bond, ela é a número 3, porque ela tem a viscosidade mais alta, tá? Aqui 2 mosquetinhos e um regulador. Aqui eu já também separei os zíperes que eu vou usar. E o forro, eu vou usar o suede, tá? Que é um tecido que parece um veludinho. E dessa vez eu cortei as pences, tá? Vou mostrar pra vocês aqui que eu cortei as pences. E vou fazer a costurinha das pences. Cortei pra ficar mais rápido de costurar, tá? E lá na máquina vai ser mais rápido também de fechar. Então, eu acredito que agora é só isso. E a alça dessa bolsa eu vou cortar 1,40 m por 2 centímetros. Eu não cortei ainda porque não deu espaço, mas eu vou cortar. Agora vamos embora para a máquina. Antes de ir para a máquina, eu preciso mostrar para vocês que eu deixei o tassel pronto. Eu havia cortado uma tirinha de 17 centímetros, né? Mas conforme eu fui colocando a cola e fui enrolando, ele foi ficando muito grosso e não entrava ali no meu cursor. Então, eu acabei cortando quase 5 centímetros. Esses cursores que tem essa pontinha com tassel, eles são bem bonitinhos para mochilas, bolsinhas necessárias, enfim. É só mais uma opção de você abrilhantar aí a sua peça. Outro detalhe, pessoal, essa cola que eu usei é uma cola de viscosidade número 3 e acabou encostando um pouquinho no meu dedo. Na hora que eu fui usar o banco digital, eu estava sem impressão digital. Então, tomei muito cuidado para usar essa cola, tá? Porque ela realmente é poderosa e estraga a nossa mão. Cuidado aí, tá? Pessoal, aqui eu já vou fazer as costuras das minhas faixinhas, nos retângulos que eu já havia cortado da minha manta. Eu usei manta R2, tá? E eu gosto de posicionar, e essas linhas que eu faço são só pra posicionar ali e eu ter certeza que eu tô fazendo uma costura reta, porque a chance da gente entortar a costura aí é muito grande, mesmo você sabendo que tá usando o pé de máquina como guia e tudo mais. Eu gosto de fazer a costurinha ali na beiradinha, pra minha faixinha ficar bem posicionada, e também eu vou utilizando 2 alfinetinhos ali pra cada vez que eu vou esticando ela, eu faço a primeira costura, eu vou dobrar ela pra frente, eu prendo pra ela não voltar, não dar barriguinha ali e ficar bem esticadinha. Então eu vou adiantar o vídeo aqui, porque pra isso aqui não tem muito mistério. Depois eu vou colocar o molde por cima,
vou riscar e vou fazer a costurinha em cima do molde. Esse passo tem lá no vídeo da ovelhinha com todos os detalhes, tá? Aqui eu vou passar rapidinho, que é porque essa aula aqui praticamente eu estou repetindo a montagem da peça. Claro que com uma técnica diferente, mas tudo sobre a técnica eu já expliquei. Acredito que vai ficar bem, que está bem claro os passos aqui para vocês. Então, para que não fique dúvidas, eu trouxe aqui na base, na minha mesa, para mostrar para vocês. Posicionei ali o molde em cima da peça que eu já havia construído ali. Marquei o molde, tá? E aí eu vou fazer a costurinha em cima dessa linha que eu tracei. E eu também já deixei cortadinho ali os meus forrinhos. E como eu havia comentado, eu já cortei as pences. Pences costuradas, agora é a vez de fazer a costurinha para poder fazer o recorte da peça. E aí eu vou passar a costura em cima da linha que eu tracei, que é a linha do molde, e posso fazer o recorte tranquilamente. Depois fechar as pences também das peças e começar o fechamento da bolsa. Lembrando que todo o fechamento da bolsa tá lá no vídeo da ovelhinha. Para quem tiver dificuldade, todas as explicações e detalhes estão lá no vídeo da ovelha. Aqui eu vou passar rapidinho, porque a minha ideia principal aqui é mostrar para vocês uma alternativa de utilizar aqui o Jelly Roll, tá? Agora eu vou começar a colocação do zíper. E eu vou fazer da mesma forma que eu fiz a bolsa da ovelhinha. Eu vou prender primeiro ali o zíper bem na beiradinha, só para ele posicionar. Depois eu venho com o forro, coloco o forro por cima e rebato a costura do forro. Também já vou fazer aqui a costurinha da minha aba ou da minha lapela, como vocês quiserem chamar. Eu já posicionei ela ali e vou fazer a costura em volta. Vocês vão observar que eu não vou fazer a costura em cima da linha, eu vou fazer um pezinho de máquina em volta da linha que eu havia traçado. Voltei, pessoal. Eu achei que estava gravando e depois eu fui olhar e eu não dei o play. Então, quando eu terminei de fazer a costura, vocês vão ver, vão voltar o vídeo aí, vocês vão ver que eu costurei com um pé de máquina, margeando toda a linha que eu fiz, certo? E deixei 2 centímetros aqui, tá? Esses 2 centímetros que eu deixei, eu preciso dele, porque eu vou descer aqui esses 2 centímetros aqui, ó, vou fazer uma costurinha aqui. Então, eu já deixei preparada a peça, tá aqui, ó, prontinha, da forma que eu fiz no vídeo anterior, tá? Coloquei o forro, a bolsinha tá pronta, falta só colocar aqui o zíper, tá? Bom, eu vou marcar o meio da minha bolsinha,
Então, eu vou marcar aqui o meio dela. E vou... a partir do meio... Olha, meu meio tá aqui. Então, esse meio vai ser importante. Eu deveria ter marcado antes de colocar o zíper, né? Mas como eu não marquei... Aqui o meu meio, tá? Aqui, a partir do zíper, porque a gente não rebate o zíper, né? Então, a partir do zíper, eu vou marcar aqui 2 centímetros a partir do zíper. 2 centímetros vai ser aqui. Então, pra não ficar esquisito, né? Porque tem uma diferencinha aqui, talvez na hora da colocação do zíper. Eu vou colocar ele aqui, ó, seguindo essa costurinha aqui. E o meu meio é aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro colocar um debrunzinho aqui nessa tampa, nessa aba, tá? Também vou marcar o meio da aba, isso é importante. Marcar esse meio aqui. Então, o meio da minha aba é aqui. Ok? Então, como eu vou fazer isso? Eu vou colocar essa costurinha aqui. Vou fazer dessa forma, olha, dobrando aqui, tá? E aqui também eu vou dobrar. Deixa eu cortar aqui de uma vez. Deixar com um alfinete. Aqui. E aqui. Então, aqui eu vou passar um pé de máquina, depois eu vou virar e vou fechar a mão ou rebater. E depois nós vamos posicionar aqui para fazer essa costura. Essa aqui vai ser a minha abinha, tá? Essa aba eu usei o molde da necessaire da ovelhinha, o molde menor, para fazer a aba. E também é a necessaire que fica atrás, né? Que são 2 necessaires aqui. Porém, na hora de costurar, eu coloquei o pé de máquina em volta do meu traçado. Passou ao lado. Eu não costurei em cima, igual eu costurei a necessaire, tá? Então, agora eu vou pra máquina para fazer esse acabamento. Depois eu vou posicionar ele aqui para costurar. E aí eu vou pegar essa linha de centro que eu coloquei aqui. Vou colocar meu botão imantado pelo seguinte, pessoal. Vamos aqui imaginar que eu tenha colocado aqui, feito a costurinha, certo? Então, porque é isso que nós vamos fazer agora. Vamos posicionar aqui para fazer a costura. E vamos fechar a necessaire. E também desse lado, vamos colocar um botão imantado. Só que essa aba, ela não pode ficar esticada, ela precisa ficar assim, olha, um pouquinho levantada. Pelo seguinte, na hora que você colocar alguma peça aqui dentro, um celular, uma carteirinha, o que seja, se isso aqui ficar muito apertado, essa aba depois não fecha. Então, por esse motivo, nós vamos deixar aqui, ó, um pouquinho levantadinho aqui para poder posicionar aqui na hora de fechar essa abinha, tá? Então, esse vai ser um lado. E eu vou aproveitar, vou fechar a parte de trás da necessaire, que eu já fechei todas as pences. E depois é só finalizar, né? Porque aí, pra finalizar, nós vamos costurar aqui a parte... Esse meio a gente deixa, né? A gente faz essa costurinha aqui. Vem, faz essa... vem até aqui. Quando chegar aqui, vira pra máquina e faz toda a volta. E o zíper, nós sempre tombamos ele pro lado do forro, tá? E aqui a gente tem que tomar cuidado pra essa argola ficar bem pra cá, bem posicionada,
pra hora que der um pé de máquina aqui, ó, ela vai sobrar aqui pra gente poder prender um mosquetão, pra poder posicionar o mosquetinho ali, pra poder colocar a alça no necessaire, ok? Então eu vou fazer esse acabamento e mostro pra vocês aqui na mesa a colocação dos outros acessórios e a finalização da peça. Aqui eu vou mostrar rapidamente, porque esse vídeo ficou bem legal. Eu vou mostrar pra vocês esse take aqui, que é o fechamento da necessairezinha menor, que é a que fica atrás da clutch, né? Então, eu já tinha posicionado aqui e falei, vou mostrar pro pessoal. Mesmo tendo o vídeo da ovelhinha explicando passo a passo, esse aqui vai ficar bem legal de vocês olharem, porque ficou bem pertinho e é um vídeo rapidinho. Espero que vocês entendam aí esse fechamento dessa necessaire, porque ela não é uma necessaire reta, né? Ela tem essa curvinha aí, essa cinturinha aí no meio dela. Mas isso não é difícil de fazer. Você para a agulha dentro do tecido, faz a vira, né? E continua a costura. E deixa a parte do fundo aberta para você conseguir desvirar. Lembra de colocar o cursor antes de fazer a costura, senão depois você vai ter que descosturar e tudo mais. E eu fecho as minhas necessaires com a linha nylon 60, que aí isso dá também uma certa durabilidade na necessaire e ajuda bastante a não descosturar depois. Aqui eu quero mostrar pra vocês que eu já fiz a colocação do debrum na minha abinha e eu fechei a mão, tá? Não fechei a máquina não, pra não marcar. Fechei a mão, eu já havia riscado lá na mesa, né? Posicionado os meios, riscado o meio direitinho. Aqui eu só posicionei a aba. Também fiz essa marcação do meio aí, olha. E deixei 2 centímetros de baixo para cima ali, que é onde eu vou colocar o meu botãozinho. Também rebati a costura, tá? Com a linha da cor da aba. E agora, eu vou posicionar ali na marcação que eu fiz na necessaire. E vou fazer a costurinha em cima desse debrunzinho. E é isso, vocês vão fazer isso bem devagar, porque ali já tem manta em cima de manta, muitos tecidos, muitas costurinhas, né? Então, façam isso bem devagarzinho. E para prender essa aba, eu fiz 2 costuras, né? Para pegar realmente ali onde eu coloquei o debrum. Eu fiz dessa forma para não ter que dobrar mais uma vez a aba e ficar uma costura muito grossa. É uma alternativa também para quem está usando máquina doméstica, tá? E fica muito bonitinha essa abinha colocada dessa forma. E 2 costurinhas dão um certo charmezinho, tá? Você só fica atento para não pegar o forro. Você deita o forro para o outro lado, porque aqui a minha peça já está praticamente pronta. Eu só estou posicionando a aba, vou colocar os botõezinhos e aí finalizo a peça. Agora eu vou fazer a colocação do regulador na alça da necessaire, da bolsinha, enfim. Eu cortei 1,40 m por 2 centímetros, dobrei e fiz a costurinha dos 2 lados. Então, eu já fiz o acabamento. Eu usei o material sintético nessa bolsa, tá? Usei o doll. E aí, como eu fiz? Eu coloquei a minha alça de baixo para cima e de cima para baixo. Posiciono ali, fiz o furo e coloquei um rebite.
Fiz o furo bem centralizadinho e coloquei o rebite. Quem for fazer essa alça aí em tecido e não for usar o rebite, pode passar uma costurinha, tá? Eu não quis passar costura no material sintético porque ia fragilizar muito ele, então eu preferi colocar um rebite. E agora, na outra ponta, né, eu vou colocar ali um mosquetinho, vou passar o mosquetinho ali. E vou tomar o cuidado, dentro do vídeo aqui não dá pra vocês verem, mas eu tomo cuidado para que não vire, para que a alça não torça, não fique torcida. Com a outra ponta, eu volto no regulador e de baixo para cima e de cima para baixo faço a mesma colocação. Depois eu vou prender o rebite ali só tá posicionado, tá? O rebite que prende ali o regulador, o primeiro rebite. E aí, eu vou passar a alça de baixo para cima e de cima para baixo. E na outra ponta eu coloco agora o outro mosquetinho, tá? E na hora que eu posicionar o mosquetinho, vou fazer também um furinho e vou posicionar o meu rebitezinho, que é para finalizar ali e fazer todo um charme, todo o acabamento. Essa alça, ela vai, esse mosquetinho, eu vou usar para unir as duas peças, né, as duas bolsinhas, que é a bolsa maior com a bolsinha menor, que eu chamo de pulguinha, que ela é uma bolsinha bem pequenininha mesmo. Pra mim, serve como um espaço para eu colocar chave de casa, chave do carro, que sempre fica sambando lá no fundo da bolsa. Ou então, quando eu tenho que sair rapidinho e preciso carregar uma bolsinha pequena só com a chave do carro, o celular e o cartão. Então, é muito fácil usar essa bolsinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar molde para vocês de uma modelagem um pouco maior. E aí vocês podem usar essa ou a outra modelagem. Espero que vocês gostem, aproveitem muito e façam essa técnica do Jelly Roll, porque vocês vão aproveitar muitos tecidos, até mesmo os tecidos que não são tricoline, tecidos de algodão, vocês podem utilizar, tá? E fazer diversas peças. E por favor, me mostrem as peças que vocês estão fazendo. Eu vou amar ver as produções de vocês. Beijo, até a próxima aula. Trouxe para vocês aqui algumas considerações a respeito de montagem, tá? Quando eu fiz essa peça, na aula dessa peça aqui, que foi a da ovelhinha, eu fechei as pences e não cortei. Então, as pences, elas ficam exatamente da forma que foram riscadas, porque eu costurei em cima da linha. Nessa peça aqui, eu cortei as pences, então elas ficam um pouquinho maior e a bolsa fica com um pouquinho mais de volume, olha. Tá vendo? Essa aqui fica mais chapadinha, essa aqui fica com mais volume. No entanto, essa aqui tem uma aparência de ser uma bolsa maior e essa aqui tem a aparência de ser uma bolsa menor, tá bom? Então, vocês fiquem atentas nesse detalhe. Se vocês cortarem a pence, ela vai ficar um pouquinho mais ajustada, tá? Uma outra coisa, nessa peça aqui, eu utilizei o tecido suede, tá? Tem lugar que vende como suedine. Ele é um tecido, como eu vou dizer, um pouco aveludado aqui nessa parte, tá? Ele é próprio mesmo para fazer forro de bolsa, enfim, várias outras coisas, mas para forro de bolsa fica muito legal. Não é impermeável, tá? Assim, se você pegar uma chuva leve, não vai molhar o que tem aqui dentro, assim, tão rapidamente. Mas bolsa de tecido não tem jeito, né? Ela vai ser mais suscetível aí à água, tá? Esse botão que eu usei, que é aquele botão que tem acabamento com rebite, se você quiser colocar ele aqui, olha, com esse botãozinho virado aqui pra dentro, montar depois que você montar a peça, também não vai fazer muita diferença, porque aí vai ficar um botãozinho bonitinho aqui. Você só precisa ficar atenta se essa parte da bolsa você for colocar celular, porque não é legal o celular ficar em contato com partes de metal, né? Nem pro lado da câmera e nem pro lado da tela, tá? Então, dessa forma aqui, ó, fica protegido. Se eu colocar um celular aqui, ele não vai ter contato, tá bom? Esse tassel eu quis colocar como um charme, mas vocês podem usar o cursor normal, tá? Não é necessário você ter que sair de casa para comprar um tassel para colocar. Eu tinha ele aqui e eu coloquei.
A aba vocês podem diminuir se vocês acharem interessante diminuir a aba, mas enfim, eu quis fazer um pouquinho maior para dar uma cara de bolsa mesmo, sabe? Outra coisa que eu trouxe aqui que eu acho bem interessante para vocês é o seguinte: como eu disse, eu fiz os acabamentos aqui com material sintético. Nesse caso aqui eu usei o doll, tá? Que eu já tinha aqui. E essa pecinha aqui é aquela pecinha de sutiã, tá? Que eu fiz como um regulador aqui. Usei como, que na verdade ele é um regulador, né? Mas para alça de sutiã, porque ele tem 1 centímetro. E aí eu fiquei pensando, o que as meninas podem usar em casa caso não tenham um material sintético em casa, uma coisa que seja fácil para utilizar. Então, eu tenho aqui a alternativa para vocês, que é o viés industrial. O viés industrial, ele já vem engomadinho, vocês estão vendo? Então, é só vocês dobrarem aqui e fazerem uma costurinha de um lado e do outro para ficar bonitinha. E aí, ó, ele vai ter a largura certinha que vocês precisam aqui, tá? Essa parte aqui, olha, vocês viram que eu coloquei aqui dentro uma fita crepe. Por quê? Se caso a pessoa colocar muito peso ou então dar um puxão, isso aqui pode rasgar. Então, para que isso não aconteça, eu coloquei a fita crepe, para que fique mais ajustado, tá? No caso do tecido, vocês não correm o risco de rasgar, né? Como esse material aqui tem risco de rasgar, esse aqui não tem. Então, olha, se vocês usarem o viés, ó, é só vocês pegarem a tira, fazer a costurinha, dobrar e já colocar ali, posicionar, que já vai ficar lindo. Sem contar que o viés, ele existe na versão lisa, então você pode usar ele numa bolsa super estampada, colocar um liso, ou se você quiser um viés decorativo, olha, também tem cada um mais lindo que o outro, tá? Essa aqui é uma alternativa muito boa, ele funciona muito bem como alcinha aqui da bolsa. Mas vocês também, se quiserem, podem usar um mosquetão mais largo e colocar uma alça mais larga, tá? Não é obrigação fazer dessa forma. Eu quis fazer uma alça fininha por ser uma bolsa pequena. E sendo uma bolsa pequena, não tem necessidade de uma alça tão larga, né? De 3 centímetros, 4 centímetros, enfim. Então, eu quis trazer essas considerações para vocês, tá? Para que fique mais claro. E eu vou mostrar para vocês aqui a colocação de um celular dentro da bolsa para que vocês vejam o que comporta ali dentro. Olha, pessoal, foi uma aula comprida, né? Porque eu quis explicar com bastante riqueza de detalhes a questão do gel feito com essa entretela que eu mostrei pra vocês. Eu vou deixar também o link de onde eu comprei, tá? Os moldes pra vocês. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigada pelos comentários, pelas curtidas
Isso ajuda muito a crescer o canal. Eu agradeço muito todos vocês que estão vindo, compartilhando, conversando, deixando mensagens. Isso me ajuda muito, vocês não têm noção. Muito obrigada, até a próxima aula. Tchau, pessoal!